Primeira vez que a Misha Green dirige um episódio de Lovecraft Country. Na verdade, é a primeira vez que ela dirige um episódio de série na sua vida, né? Isso além dela ser a criadora da série, produtora executiva, showrunner e escrever ou co-escrever os episódios. E depois do trabalho incrível que ela fez, honestamente, tudo que esta mulher fizer de agora em diante, eu vou querer enaltecer. E o episódio que ela dirigiu talvez seja um dos mais complexos, porque foi central para tudo que vai acontecer de agora em diante, né, nessa reta final da temporada de Lovecraft Country, porque só faltam 2 episódios. Apesar de ser baseado em um dos contos do livro, esse 8º episódio foi um dos que mais tratou da trama central e das tramas individuais dos personagens da série. É um episódio com muita informação e que precisava que a direção dissesse muita coisa. E o trabalho da Misha, ele foi impressionante, como já tá ficando meio que batido eu dizer por aqui nesse canal, né? Semana passada a gente teve um episódio onde a Hipólita entrou em um portal, mas não foi só ela. O Atticus, ele também entrou rapidamente no portal, recebeu um exemplar de Lovecraft Country, escrito por ninguém mais, ninguém menos que George Freeman, que ao longo do episódio, né, a gente descobre que não é o seu tio, mas sim o seu filho. E é aí que a Misha Green, ela faz algo incrível. Ela fala das próprias mudanças que ela fez na narrativa do livro. Em Território Lovecraft, o Matt Ruff, ele traz uma trama onde o George fica vivo, a Christina é na verdade Caleb e a Dee, a protagonista desse episódio que eu tô falando aqui, é um menino chamado Horace. E no episódio, o Atticus ele fala tudo isso. Então assim, eu não tô dando nenhum spoiler. Quem assistiu o episódio ouviu o Atticus falando isso, né? Ele comenta as diferenças e com isso a coisa vira uma metalinguagem dentro da metalinguagem e acaba deixando claro que talvez o final da série ele não seja idêntico ao final do livro. Então talvez para pessoas que, como eu, leram o livro antes de começar a assistir a série de TV, o final seja tão surpreendente como para qualquer pessoa que não leu o material que deu origem à série. E eu tô muito empolgada, esperando por isso, já que apesar de gostar bastante do livro, eu tenho achado que a série tá ainda mais incrível. E pegando nos contos do livro Território Lovecraft, no episódio a gente tem a oportunidade de saber mais da Dee, a filha do George e da Hipólita. Só que como tudo nessa série, a showrunner não vai criar um episódio sem uma grande crítica social. E ela pega uma história de brutalidade que aconteceu de verdade nos Estados Unidos na mesma época que a série está se passando e traz para sua narrativa. Só que tudo isso com um grande respeito e criando grandes reflexões. A morte do Emmett Till, um adolescente negro, chega como um mote, né, para focar na Dee. Na série, o menino de 14 anos era o melhor amigo da Dee e chegou a aparecer no episódio da Mansão da Letty, 3º episódio da série, no momento onde as crianças estão jogando o jogo do tabuleiro Ouija. E é importante pensar que a Dee, recentemente, ela perdeu o pai e faz mais de uma semana que ela não sabe da mãe, que saiu para viajar, né? A gente viu no episódio passado que a Hipólita ela passou um tempo numa outra dimensão, então faz sentido que ela, nesse momento que a série está passando, né, no presente, ela esteja desaparecida. Uma das coisas mais maravilhosas de Lovecraft Country é como ela mistura, né, as questões sobrenaturais com a monstruosidade humana. Diga-se de passagem, a série faz questão de mostrar o quanto a humanidade pode ser mais assustadora que o sobrenatural. Ele, na verdade, se torna mais assustador quando tem a mão humana por trás. E nesse episódio, mesclou muito bem as duas coisas, sabe? Então, começando no velório do melhor amigo da Dee, a brutalidade da morte de uma criança faz cada um dos personagens encarar de forma muito crua a realidade da vida deles mesmos como pessoas negras, né? A partir daí, cada um tenta lidar com a própria dor, enquanto tenta criar mecanismos para seguir em frente, com um mínimo de segurança para si e para as pessoas que ama. Na vida real, o assassinato desse jovem aconteceu há 65 anos.
O triste é pensar que esse tipo de brutalidade ainda continua acontecendo e uma série como essa, né, falando sobre isso no horário nobre da TV americana, é de uma importância extrema. Mas voltando aos personagens de Lovecraft Country, na hora que a Dee, ela tá pra entrar no velório do seu amigo, né, ela tem junto dela a Ruby, a Letty, o Atticus e o Monrose. E esses 5 personagens são os que vão direcionar o episódio, além da Christina Braithwaite, que tem se mostrado uma personagem muito complexa e pessoalmente eu gosto muito disso, né, de como a personagem ela não é uma coisa só. Mas focando na Dee, vemos como ela tá sofrendo, né? É uma criança que perdeu o pai, a mãe não volta pra casa e pra piorar, ela agora perdeu o melhor amigo. Obviamente ela tá triste e pouco a pouco ela vai ficando com raiva, né? Ela começa a pensar que não existe motivos pra sorrir se a vida é tão dura. E em um momento ela se afasta dos adultos que estão cuidando dela e aí ela acaba sendo abordada pelo Lancaster e o seu parceiro, que como a Christina, eles desejam a chave que estava dentro do planetário que a Hipólita achou, né? Por isso eles colocam um feitiço na menina que faz com que ela veja e seja perseguida por 2 criaturas. Essas meninas são referência direta ao livro A Cabana do Pai Tomás, um livro anti-escravidão, mas que acabou sendo considerado como fonte de muitos estereótipos racistas. Eu cheguei até a comentar rapidamente sobre esse livro em um dos vídeos sobre estereótipos, né? Que eu vou deixar aqui em cima, acho que é desse lado, e eu vou deixar nos cards, tá? Pra vocês verem o vídeo, que é bem interessante, e entender um pouco por que as pessoas falam que esse livro trouxe, né, esses estereótipos. Essas 2 garotas, elas são referência a 2 personagens do livro, uma branca e uma negra, e elas andam dentro do livro, né, sempre juntas, mas elas têm personalidades completamente opostas. Além de ver as meninas o tempo todo, o feitiço lançado por Lancaster, ele também faz a Dee engasgar ao tentar contar o que está acontecendo com ela para algum adulto, né? É importante lembrar que em um momento com a Letícia, ela engasga e dá a impressão de ficar sem ar. E em um outro momento, ela chega a dizer a frase: "Eu não consigo respirar". Essa frase ela foi dita pelo George Floyd e vários outros negros que foram vítimas de brutalidade policial antes de morrer. Na verdade, não só brutalidade policial, mas foram vítimas de violência, né? Violência racista, e essas pessoas acabam dizendo isso. I can't breathe. Eu não posso respirar. Mas é impressionante no caso da Dee como ela é corajosa e com todas as dificuldades ela acaba enfrentando não só o Lancaster, como também as criaturas que a perseguem. Ela é muito filha da Hipólita mesmo, gente. Maravilhosa, né? A linha entre homenagear vítimas reais e usar suas narrativas de forma exploratória é muito tênue, mas o impressionante é como é feito em Lovecraft Country e como é um belo trabalho cheio de respeito que a Misha Green consegue colocar na tela. Ela não desrespeita as vítimas, ela consegue homenagear e ainda criticar esse sistema racista que existe no mundo e que mata pessoas pretas sem dó. Isso remete muito a Ruby e a sua forma de lidar com a sua dor, né? Vimos no episódio centrado nela o quanto aquela mulher carrega de peso, de angústia, de raiva. E é tudo justificado. E ao ver um menino tão jovem ter sua vida ceifada, ela acaba na casa de quem? Sim, Christina Braithwaite. E ela transa com a Christina, só que a Christina tá lá como o William, né? Só que ela também usa a poção e passa algum tempo como uma mulher branca. E aí a série nos mostra uma cena de sexo com body horror e gore, sem nenhum medo. E eu acho impressionante como ela faz isso, sabe? Lovecraft Country, ela abraça o bizarro, ela abraça o pulp e não se desculpa por isso. E honestamente, eu achei a cena de uma carga simbólica enorme. Naquele momento, a Ruby, voltando a ser ela mesma no meio do clímax, ela estava se abrindo, se liberando, se permitindo ser ela mesma e com as suas vulnerabilidades. E é importante lembrar as dificuldades que a sociedade coloca na mulher para que ela possa se permitir sem medo ser vulnerável, especificamente nas mulheres pretas, tá? Só que assim, depois do sexo a coisa fica mais complexa, mais complicada. A Ruby quer saber se a Braithwaite ela realmente se importa de alguma forma com os negros morrendo, sabe, sendo injustiçados.
E Christina diz que não se importa de verdade nem com o menino que morreu, nem com os brancos que mataram ele e que, assim, saíram impunes. E joga na cara da Ruby que ela não foi até a sua casa para lidar com a própria dor, para fazer a Christina sentir como é a dor que ela sente, sabe? Nem nada do tipo. Ela foi na casa da Chris para ser quem ela é, sem medo, para poder ser ela mesma. E existe muito subtexto ali, inclusive por toda a carga homoerótica do relacionamento delas duas, né? E assim, tudo que a Ruby disse é verdade, mas o que a Christina falou é verdade também. E aí chega um dos momentos mais interessantes do episódio, porque Christina pede para 2 homens brancos fazerem com ela, né, com que ela sofra toda a violência que o menino que morreu sofreu. Para ela entender, nem que seja o mínimo, o que a Ruby tá sentindo e o que esse menino sentiu. E, gente, que cena difícil de ver. Mas é de uma inteligência colocar aquilo na tela. Pessoas brancas nem sempre conseguem sentir de fato a gravidade da morte brutal de pessoas negras. E é triste pensar que isso acontece. Mas ao colocar um corpo branco sendo violado, sabe, sofrendo aquele tipo de brutalidade, é jogar na cara das pessoas o que foi e ainda está sendo feito com corpos negros diariamente. Só que pensando na série, é curioso que uma mulher tão fria, tão manipuladora como a Christina, ela tenha se dado ao trabalho de tentar sentir aquilo, porque, assim, muitas vezes parece que ela não se importa. E aí, assim, será que ela se importa nem que seja um pouquinho com a Ruby? Porque, assim, com o Atticus, ela não tá nem aí, ele foi atrás de um feitiço de proteção e ela só ensinou um e depois recebeu algo em troca, além de não desejar colocar a marca de Caim nele de jeito nenhum. Provavelmente ela tá querendo que o Atticus seja sacrificado, né, gente? Ela só colocou a marca de Caim na Letícia e, honestamente, eu não acho que foi por bondade. Por sinal, a gente pode ver, né, que a marca funcionou na Letícia sim, e pelo visto o feitiço que o Atticus fez junto ao Monrose, né, também, já que agora o Atticus parece ter um monstro como animal de estimação. Gente, o que foi aquele final? A não ser que isso seja mais um plano da Christina. Veremos, né? Inclusive, muito bonita a conversa, né, entre o Atticus e o Monrose, entre o pai e o filho. Acho que finalmente os dois estão tendo o mínimo de honestidade no relacionamento deles, e para relacionamentos serem saudáveis, só assim, né, com honestidade. Por sinal, falando em relacionamento, o de Atticus e Letícia é um negócio muito complicado, gente. Não dá. E se alguém não acha que o Tic é péssimo como ele trata as mulheres, vê a forma bruta, sabe, que ele tratou a Gia, foi horrível. Inclusive, assim, eu tô acreditando, eu quero acreditar que ela ainda vai aparecer novamente. Vocês viram, né, no episódio dela, no meu vídeo sobre o episódio dela, que eu gostei muito da personagem e eu realmente gostaria que ela aparecesse novamente. Só que assim, eu espero que numa situação melhor do que a desse episódio, sério mesmo. Esse episódio foi muito empolgante, trouxe um monte de informações, inclusive agora parece que o Lancaster finalmente já era, obrigada. E eu tô muito curiosa com o que vai acontecer nos 2 últimos episódios da temporada, que eu honestamente queria muito que fosse renovada. A Misha Green consegue fazer um trabalho independente do livro, eu tenho certeza. Os episódios que ela escreveu são totalmente, né, diferentes, sem perder a essência do território Lovecraft. E assim, ver mulheres negras sendo representadas de forma tão maravilhosa é tão difícil. E eu não queria dar adeus a uma série que traz isso, que coloca essa força feminina, muitas vezes em detrimento aos homens, o que geralmente acontece é o contrário, né? São as mulheres sendo colocadas ali como nada dentro das narrativas masculinas. Então, assim, é muito maravilhoso ver uma série que traz essa força feminina, que tem tanta sensibilidade para tratar sobre as questões negras e femininas, sabe, dentro da sua trama. E eu queria saber de você, o que é que você achou do episódio. Conta aí nos comentários, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal. E é isso. Tchau!